Olá, iniciando mais um Painel Regional, o seu habitual programa de debates, sempre aqui ao vivo às 13 horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira, pela Santa Cecília TV. Você pode rever o programa também em reprise, às 20 horas, aqui na emissora, ou assistir também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV. Por aqui passam as principais notícias que são apresentadas, discutidas e debatidas pelos nossos convidados, nossos comentaristas. Você tem a informação e a opinião com conteúdo, sempre com a presença de convidados especiais. Hoje recebendo aqui com muita honra o Cristiano Silva, nosso repórter cidadão, aqui à minha direita, à minha esquerda, melhor dizendo, e à minha direita o advogado Manuel Rogério. Estamos aguardando também o jornalista Carlos Raton, que já está chegando aqui aos estúdios do Painel Regional, e lá na ponta a Jéssica Souza, que logo já fala para você, telespectador, como participar do Painel Regional, você também internauta, os canais de participação, de interação aqui com o Painel Regional. E temos também os jornais parceiros, como o Diário do Litoral, que tem como manchete hoje: Dersa não vai repor barca de passageiros após incêndio. Dersa não vai repor barca de passageiros após incêndio. Esse incêndio que ocorreu ontem, e nós comentamos aqui também no Painel Regional, eu passo aqui para o repórter cidadão um exemplar, e outro aqui para o Manuel Rogério. Temos também a Gazeta de São Paulo do mesmo grupo do Diário do Litoral, que traz como manchete hoje: Paulo Bernardo foi patrono entre aspas, de crime, diz força-tarefa do Ministério Público. Paulo Bernardo foi patrono de crime, diz força-tarefa do MP. A manchete da Gazeta de São Paulo, que passa aqui um exemplar ao repórter cidadão e outro ao Manuel Rogério. E já iniciamos a nossa conversa, o nosso bate-papo desta tarde, cumprimentando aqui o Cristiano Silva. Cristiano, tudo bom? Boa tarde, Heraldo. Parabéns pela condução desse transatlântico que é o Painel Regional. Eu que andei pelas ruas da nossa região e percebi, sou referência nisso, que a população tem o Painel Regional como referência, e você está de parabéns aí na condução desse programa, como eu já disse, que é referência da nossa região. Boa tarde ao doutor Manuel Rogério Garcia, que além de ser um advogado conceituado nos nossos tribunais regionais, no Supremo Tribunal Federal, hoje também participa dos tribunais da Corte Internacional. Então, fica aí meus parabéns e boa tarde a vocês e a Jéssica, com certeza, e ao nosso telespectador, que é o nosso protagonista de hoje. Obrigado às palavras aí do Cristiano Silva, nosso repórter cidadão, está sempre aí pelas ruas da cidade, pelo estado, em Brasília, onde tiver a notícia, estará lá sempre o repórter cidadão. Manuel Rogério, tudo bom? Tudo bem, Boturão? Boturão é candidato a prefeito, nosso amigo Boturão. Foram anos aqui com o Boturão, realmente, mas está sendo muito bem substituído com você. E força do hábito. Nós vivemos do hábito do nosso dia a dia. Claro. E isso fica inserido no nosso subjetivo e é difícil brigar contra o subjetivo. Você sabe que a verdade, ela está dentro do nosso subjetivo, do nosso interior. E por mais que a gente tente, às vezes, disfarçar, acaba saindo uma pessoa que, nosso amigo, hoje foi buscar outras fronteiras, está aí participando da campanha, é candidato a prefeito na cidade de Santos. Mas vou começar do início, já começando com essa redundância, começar do início. Já me atrapalhou tudo essa questão de chamar o Heraldo de Boturão, mas uma boa tarde especial aos nossos telespectadores, uma boa tarde para você, Heraldo, uma boa tarde para a Jéssica e uma boa tarde para o professor Cristiano, nosso repórter cidadão. E só para retificar o que você falou, são tribunais internacionais jurídicos, né? São tribunais de mediações e arbitragem que a gente, pelo nosso cotidiano, pela nossa profissão, acaba participando pela experiência que a gente tem na área portuária e de comércio exterior.
Tá aí, uma nova vertente do direito à conciliação. E o Manuel Rogério lembrou bem, o Edgar Boturão, referência em jornalismo, um homem de televisão, um homem de rádio, que hoje está, né, colocando aí as suas propostas no campo político. Esteve aqui no comando do painel regional durante muito tempo, daí realmente a força do hábito. Jéssica Souza, tudo bom? Tudo bom, Botrão? Então, peguei aqui do Rogério. Tudo bom, Heraldo? Boa tarde, Cristiano, Heraldo. Boa tarde, Rogério. E uma boa tarde a você também que está aí nos assistindo de casa. É isso mesmo, a nossa produção já está no telefone 3223-1120. Você pode mandar sua sugestão, pergunta, dúvida e até sua opinião aqui para o nosso programa e também pelo telefone 3223-7676. Participe com a gente. Enquanto isso, eu vou estar aqui informando as perguntas ao pessoal da bancada e a sua participação é muito importante. Muito bem. A gente vai começar hoje já falando um pouquinho também desse incêndio nessa embarcação da Dersa, porque o serviço já não é lá essas coisas. E você ter uma embarcação fora de operação certamente vai ocasionar mais problemas para os usuários, moradores lá de Vicente de Carvalho, principalmente, do Guarujá também, que se utilizam dessa travessia. Realmente um sistema bastante problemático lá pelo Guarujá, não é, o Cristiano? Olha, Heraldo, você está coberto de razão. Eu que sou morador do Guarujá há 43 anos, nasci no Guarujá na época que as pessoas nasciam em Santos, né? Eu nasci no Hospital Santo Amaro e fiz por muitas vezes a travessia de Vicente de Carvalho até Santos, até porque eu trabalhava em Santos e utilizava da embarcação. Mas quando eu olhei essa foto aqui, essa imagem, ela diz por si só o perigo iminente que a sociedade, não só do Guarujá, mas de Santos, vive. Porque a gente não pode só falar da barca, mas nós temos que falar da balsa também, né? E reportando a história, você como um jovem senhor, recorda, né, ou conhece, tem conhecimento de quando o terminal ainda era lá no Valongo, né, na estação férrea, na antiga estação férrea. E só em 1910 que a estação veio para a Praça da República, justamente porque o Guarujá estava crescendo como estância balneária e aí precisava de um atracadouro mais próximo. Então as pessoas atravessavam ali da Praça da República, pegavam o trem e iam até o centro do Guarujá. Só em 1930 é que foi construído o ferryboat. Então, quer dizer, ligando a ponta da praia até a Vila Lígia, no lado do Guarujá. Ou seja, olha quanto tempo demorou para tomar uma providência, estreitar, viabilizar a questão do transporte na nossa região. E o Estado, como era uma iniciativa privada, né, era cobrado pela iniciativa privada, o Estado só tomou posse de tudo isso em 1946, quando em 47 a pista norte da Anchieta foi concluída e aí o Guarujá passou a ter o desenvolvimento que tem hoje, né? Principalmente nas décadas de 60, 70, com o boom do automobilismo, as pessoas começaram a desfilar seus carrões no Guarujá. E tudo isso cresceu, mas o transporte marítimo não. Tanto que nós estamos vendo aí as balsas sucateadas, nós estamos vendo aí as embarcações à mercê do Deus dará. Você observa que uma embarcação nova, né, me parece de 2013, já nesse estado lamentável. E se você observar, viu, Heraldo, a embarcação, ela não tem janela. Então você imagina isso acontecer no meio do percurso no estuário. O que ia acontecer com mais de 300 tripulantes e passageiros ali, né, entre tripulantes e passageiros, são mais de 300 pessoas que utilizam do transporte. Olha o perigo eminente. E eu, por diversas vezes, Heraldo, escutei o vereador, né, que eu costumo dizer o xerife do cidadão santista, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, falar aqui nessa bancada que isso aqui era uma tragédia anunciada. Então, até quando as autoridades vão esperar para tomar providências? Afinal de contas, o passageiro ele paga a sua passagem e quer um transporte, no mínimo, seguro. Então, realmente, a sociedade do Guarujá está numa situação muito complicada e precisa de mais cuidado. É verdade. O Manuel Rogério, o Cristiano citou algumas datas, 1910, 1930, 46, a Via Anchieta, mas à exceção dessa embarcação que sofreu esse sinistro, as demais embarcações eu acho que é tudo desse período, não? Olha... É um arremedo daqui, eles dizem que jumbam, na verdade é um arremedo mesmo, né? Olha, o Heraldo,
esse relato histórico que o Cristiano fez com propriedade, ele remete à realidade que nós estamos vivendo. Ele citou aqui que o Banha já citava no programa as questões do perigo que eram essas balsas da Dersa, mas não só o Banha citou aqui, como o Gastone Rigg, por várias vezes que participou do nosso programa, também destacou o perigo que são essas balsas, e foi mais, ele alertou o governador de que isso poderia derrubar um governo. Imagine, num acidente desse, que nem citou o Repórter Cidadão, que as barcas não têm janelas, se tivesse passageiro dentro dessas barcas, se morresse pessoas dentro dessa barca, o que seria de um governo que mantém um serviço de embarcação tão deficitário? E eu vou lhe falar, Cristiano, não é só para o cidadão de Guarujá, não. É para o cidadão santista que faz uso da balsa também. As cidades hoje, elas estão interligadas. Nós vivemos num sistema de conurbação, ou seja, tudo cidades irmãs que trabalham em conjunto, integradas. E as pessoas daqui de Santos atravessam para Guarujá, e as pessoas de Guarujá atravessam para Santos. Quiçá por isso, a catraia, que seria um serviço mais precário, para complementar o serviço do Estado, hoje é a preferência de todos. Hoje, poucas pessoas querem ficar enclausulado dentro de uma embarcação sem segurança e que sabe-se lá se tem condições de saída de emergência, condições numa fuga em eventual acidente pior do que esse que já aconteceu. Na catraia não, você vai ao ar livre, pelo menos vai sentindo a brisa do mar, com aquele romantismo, quando passa por debaixo do canal, parece aqueles canais de Veneza, a Veneza brasileira, e desembarca ali no mercado municipal, onde tem aquela estação das catraias. Enfim, a catraia, que deveria ser só para suplementar a deficiência do Estado, hoje virou o transporte prioritário. É o transporte principal do cidadão santista e do cidadão de Guarujá. Na verdade, a catraia é um transporte seguro, porque desde a sua existência, se você for contabilizar o número de acidentes, foram mínimos, não é? Agora, as barcas do Dersa constantemente estão com problemas. Nós tivemos já paralisação por completo, pane na embarcação que fica à deriva num canal de navegação do Porto de Santos aí. Quer dizer, então, realmente, o usuário sofre muito, Cristiano. Heraldo, e você colocou muito bem, você veja, essa embarcação não foi a primeira vez que teve problema. Como eu li aqui no Diário do Litoral, parece que pela segunda vez ocorreu o problema. E nós temos que voltar, né, ao passado e lembrar de 1997, aquele carro forte, Heraldo. Você lembra quando caiu o carro forte da balsa, matando 4 pessoas da Prosegur? Você lembra daquela tragédia? É verdade. A balsa que foi abarroada pelo navio, o navio de bandeira chinesa também, né? Nós temos aí a mesma embarcação, 2 vezes problemas parecidos. Inclusive eu estive vendo um vídeo na internet com mais de 220 mil visualizações dessa mesma embarcação pegando fogo. E aí o usuário, depois que passou todo o pânico, ele fez até uma brincadeira, ele gravou a música do Titanic, por isso que deu tantas visualizações, ou seja, se não fosse tão trágico, seria cômico, né? Então é importante a gente estar levantando essa questão, porque infelizmente nós precisamos desse transporte chamado balsa, chamado barca, e nós utilizamos diariamente, e às vezes na pressa do dia a dia, nós não nos damos conta do perigo eminente que nós estamos passando com nossos filhos, né, com as nossas esposas e com a nossa integridade física. Então, tem que levantar essa questão, tem que cobrar das autoridades e não pode passar em branco, porque amanhã pode acontecer como aconteceu lá em Santa Maria. Lembra que as pessoas morreram porque ficaram confinadas num ambiente fechado e simplesmente a fumaça acabou matando mais de 200 pessoas. Então tem que comentar e tem que dar ibope esse tipo de assunto, viu, Heraldo? Agora, o que causa uma certa estranheza, Manuel Rogério, é que a Dersa não aceita críticas. Exato. Olha, Quando se critica, na verdade, o que se objetiva? É reparar aquilo que não está funcionando. Mas a Dersa, do alto da sua soberba, não aceita a crítica de espécie alguma.
Olha, Heraldo, eu fui editor de uma representação subscrita pelo Banha e no Ministério Público sobre a falta de segurança nas estradas, todo o sistema de Dersa. Vamos falar Dersa no conjunto, inclusive inserindo a Ecovias, que é uma concessionária do Estado. Sim, ela é um poder concedente. Exatamente. Fiscalizar. E nós fizemos uma representação no Ministério Público e foi escrito um texto na tribuna livre da tribuna, do jornal A Tribuna, onde ficou lá consignado da irresponsabilidade da Dersa, que nós estaríamos à mercê da sorte, em razão da falta de segurança, em razão do descaso das autoridades com tanto o sistema Anchieta Imigrantes, quanto o sistema de balsas. A Dersa, como você bem falou, não aceita críticas. E publicou, na mesma Tribuna Livre, e também daquelas cartas da Tribuna do Leitor, que o texto veiculado pelo jornal A Tribuna, subscrito pelo Banha, beirava a irresponsabilidade. Agora eu queria fazer uso do seu programa aqui para fazer uma enquete, perguntar para o seu telespectador: o que beira a irresponsabilidade? Um texto onde você cita os fundamentos que levaram você a representar contra essas autoridades públicas, porque são autoridades públicas constituídas, ou manter esse tipo de barca para transportar trabalhadores da cidade de Guarujá para Santos, de Santos para Guarujá, à mercê de incêndios. Está aqui, eu não sei se pode se der para dar um foco aqui. Isso aqui não é eu que estou falando, isso aqui é o jornal que está citando. Olha aqui, vou focar para cá. Aí. Olha aí, incêndio. Isso não é irresponsabilidade? Ou irresponsabilidade é você fazer uso do seu direito de expressão, sem denigrir a imagem de ninguém, mas você criticando pontualmente onde estão as falhas, ou você manter a vida das pessoas sob risco? E isso não é só nas balsas, não. Agora eu vou para Ecovias. Ontem, depois da representação que o Banha fez a quatro mãos, eu e ele, no Ministério Público de Cubatão, contra a Ecovias, e se não fosse o caso, se a Ecovias não fosse responsável, então quem seria responsável seria o município de Santos, que deixou se instalar à beira da rodovia uma favela. Ora, não estou criticando aqui se é ou não favela, estou criticando que na faixa de domínio da rodovia não se pode se instalar nada. Por quê? Porque é responsabilidade da concessionária cuidar daquilo e cuidar inclusive da segurança. Se você instala alguns metros, menos de 10 metros da rodovia, uma moradia, seja ela favela ou não, é irregular. Não só para questões que está acontecendo de criminosos agindo e se escondendo na moradia dos trabalhadores, coitados, que muitas vezes são obrigados a esconder o bandido porque ele acabou de fazer um assalto e ele está armado. Se o morador denunciar, é um risco para a vida dele. Não é só isso. E as crianças que ficam ali, que podem correr para a rodovia? Eu me lembro quando instalou aquele conjunto residencial Tancredo Neves, muitas e muitas pessoas morreram naquela rodovia. Então vocês vejam, isso não é irresponsabilidade? Irresponsabilidade é escrever num jornal e apontar onde estão os vícios, onde estão os defeitos? Está aí o nosso telespectador que pode nos responder isso. Por quê? Depois dessa representação, já aconteceu outra morte, outros assaltos, e agora ontem mesmo, bem recente, sequestro relâmpago. E vai saber quantos mais ainda não vão acontecer. Aliás, desde sexta-feira que vem ocorrendo assaltos ali na Via Anchieta, na Imigrantes, quer dizer, a anunciada operação, os anunciados planos, ao que parece, não deram certo até agora.
Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna daqui a pouquinho com o painel regional. Olá, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional e agora já com a presença aqui do caçador, ou melhor, pescador. Pescador. Pescador de notícias. Ele caça também de vez em quando. Carlos Raton. Tudo bom, Raton? Tudo bom, Heraldo? Tudo bom? Manuel Rogério, Jéssica e Cristiano Silva. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Ô, Raton, aproveitando a tua presença aqui, você andou fazendo algumas matérias aí nos últimos dias sobre essa questão de a Câmara ser acusada, inclusive, de prevaricação. Somente na questão de avaliação de contas de ex-prefeitos, né? Teve as contas do ex-prefeito aí, Beto Mansur, que não reprovaram e não mandaram para o Ministério Público. Pois é, Heraldo, eu estive pesquisando. O primeiro contato que eu fiz com a Câmara de Santos, eles falaram que tinha obrigação apenas de publicar as contas rejeitadas no Diário Oficial. E aí eu fui fazer uma checagem em todas as câmaras da região e descobri que todas elas, a obrigação é de ter que mandar para o Ministério Público assim que são reprovadas as contas. Isso é automático. É o que diz os regimentos. E aí eu fui checar no regimento interno da Câmara de Santos. E aí, pasme você, que eu descobri que a Câmara de Santos, também pelo regimento interno, é obrigado automaticamente a mandar as contas dos prefeitos, as contas rejeitadas, para o Ministério Público e também publicar. E não foi feito isso. Reiteradas vezes eu perguntei e eles falaram que a única obrigação que eles têm, isso dito pela própria jurídica da Câmara, é que tem a obrigação apenas de mandar publicar no Diário Oficial. Isso não é verdade. No regimento interno diz que tem que mandar para o Ministério Público. Você sabe que o Ministério Público tem obrigação, né, ou quando recebe as contas rejeitadas, ele avalia essas contas, né, vê que o Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, fez, né, o que ele achou das contas, e ele pode abrir ou não uma ação civil pública contra o prefeito, então avaliado pela Câmara. Se isso não chegar no Ministério Público, ou se espera que o Ministério Público só saiba disso através do Diário Oficial, fica mais difícil dele fiscalizar, fica mais difícil dele tomar alguma atitude. Isso é absurdo para uma Câmara de Santos que se diz transparente. Nesse caso específico aí das tuas reportagens, houve a desaprovação pelo Tribunal de Contas, a Câmara manteve exatamente essa rejeição. Exatamente. E o Beto Mansur recorreu à Justiça, não é isso? Ele manteve, desaprovou as contas de 2001, de 2002 e a do 2003 também foram reprovadas, depois foram aprovadas, mas o Partido dos Trabalhadores na época entrou com uma ação que está sob júdice. Mas as contas de 2001 e 2002 permanecem desaprovadas, né, e sob o crivo da Câmara. A Câmara voltou para a Câmara, ele recorreu ao Supremo Tribunal, essas contas voltaram para a Câmara, que estão lá na Câmara, estão lá aguardando o momento de ser reavaliadas, né? Mas de qualquer forma, independente disso, Heraldo, o trâmite seria mandar ao Ministério Público, independente de uma nova avaliação. Deixa eu consultar aqui o Dr. Manuel Rogério. Não há prazo para a pautação dessas, olha, que são contas de exercício de 2001, 2002, bastante antiga já, nós estamos falando de 15 anos. Não existe prazo? Olha, eu vou aproveitar a oportunidade aqui para dar uma explicação técnica sobre esse assunto. E não vai ser muito estranho, acho que está mais palatável até aos nossos telespectadores, ainda que leigo em questões jurídicas, mas o contexto atual ele pode retratar bem o que aconteceu aqui. Eu respeito muito as matérias, as reportagens do Carlos Raton, acho que são bem colocadas, mas eu tenho que fazer algumas explicações aqui. O que acontece? O Tribunal de Contas é um órgão meramente auxiliar do Legislativo. Ele é um órgão consultivo, ele não conclui nada. Ele reprova as contas ou aprova e mostrando para o Poder Legislativo, ó, a minha avaliação técnica é essa. E a Câmara, ela faz um julgamento político, não jurídico e nem técnico. Ela faz um julgamento político se cabe a reprovação ou a aprovação. Por exemplo, existe, eu fui fazer uma pesquisa aqui, a Lei Complementar 709 de 14 de janeiro de 1993, uma lei estadual, uma lei complementar estadual, ela fala no seu artigo 32 que, ao julgar as contas
o tribunal, se ele identificar, que está aqui no parágrafo único, se ele identificar algum tipo de irregularidade, de crime de irresponsabilidade, ele é obrigado a remeter ao Ministério Público, antes de remeter para a Câmara, ou concomitantemente. No momento que ele remete para a Câmara a sua reprovação, ele remete também ao Ministério Público. E por que que isso foi destinado ao Tribunal de Contas? Vamos supor, a título de exemplo, que o Tribunal de Contas aprove as contas. Se ele aprova as contas e a Câmara reprova, qual que vai valer? A aprovação ou a reprovação da Câmara? Por mais que o Tribunal de Contas seja um órgão técnico, o que vai valer vai ser o julgamento político. Vai valer a reprovação da Câmara. Vamos supor que o Tribunal reprove e a Câmara aprove. Então, se a Câmara aprovar, ela não precisa mandar para o Ministério Público. Mas se o Tribunal de Contas reprovou, é porque teria alguma irregularidade. E se teria alguma irregularidade, ele não vai esperar que as contas sejam aprovadas no julgamento político. Vocês sabem que muitas vezes, você conhece bem, Raton, que muitas vezes, na maioria das vezes, o Poder Executivo ele tem a maioria no Parlamento. Isso acontece no Estado, na Assembleia Legislativa, o governador tem a maioria, você vê as dificuldades, às das quando é uma CPI contra o governo, aí todo mundo presenciou isso na CPI das merendas, não foi aprovada, não foi para frente. Não foi para frente por quê? Porque o governo ele tem a maioria, ele faz a sua articulação política e não deixa passar. Como muito se fez... instalaram aí. Mas foi instalada. Foi reprovada instalada as duas, no caso dele. Desculpa interromper, mano, Rogério. Eu sei que você está tentando dar uma volta para tentar explicar. Mas, cara. Tá tentando enrolar a gente não aqui? tem enrolar a gente aqui, Não, mas não. tudo bem. Você é um cara bom pra cacete, mas tu não vai me enrolar. Porque é o seguinte, é claro, foi reprovada as duas contas dele. Automaticamente, isso pelo regimento tem que mandar para o Ministério Público. E acabou. Não tem. É política. A questão não é aprovar ou desaprovar. Exatamente. Né? A questão é qual é o que está escrito no regimento. Tem que mandar para o Ministério Público. E não foi feito isso. Não tem essa de, porque é política, outra não, uma hora aprova, assim. O regimento é claro. O regimento é claro. A matéria está clara, o regimento é claro. E o Tribunal de Contas não mandou para o Mas não sei, não sei. Deve ter mandado. Mas não interessa se mandou o Tribunal de Contas ou não mandou o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão independente e técnico, você falou bem. Sim. E a Câmara é um órgão independente de todos os poderes também. E é político. E eles têm obrigação, o vereador tem obrigação, a mesa diretora tem obrigação de mandar para o Ministério Público e pronto. Reprovou, está no regimento interno. Não Mas cumpre, aí no caso, Raton, não cumpre o como regimento eles não interno. reapreciaram as contas, saíram, na verdade, não... Reapreciar, não. Reapreciaram. Ah, sim, Tomou você fala pau lá atrás. Tomou pau lá atrás. E lá atrás já deveria ter mandado ao Ministério Público. Mas foi Ele não precisa voltar para eles reavaliarem, para ver se manda. Não, é automático. Reprovou, mandou. Pronto. Não, mas vai Está no ficar na regimento. dependência novamente. Porque, Você vê a insegurança jurídica. Mas vai que ficar na causa? dependência, porque se tivesse mandado, como o ex-prefeito na época foi à justiça e houve essa decisão para que o caso fosse reapreciado novamente pela Câmara, se tivesse mandado lá, o Ministério Público também não ia poder fazer nada, porque Lógico que estaria... Não pode, porque o Ministério Público é um órgão, ele representa a população. O Ministério Público, quando recebe uma conta do parecer, seja da Câmara ou seja do Tribunal de Contas, e vê que tem irregularidade, ele, independente de qualquer pessoa, ele pode entrar, ou até o cidadão comum. O cidadão comum pode entrar com uma ação civil, uma ação popular. Eu estou aqui com dois advogados. O cidadão comum pode entrar com uma ação popular. O Ministério Público entra com uma ação civil pública. Mas aí o Legislativo pode dizer, não, as contas de 2001 estão, pela ótica dos legislativos, estão corretas. Não, estão erradas. Eles negaram. Raton, vê se tem... Ele vai ter que reapreciar, Raton. Eles reprovaram. Não acabou. Eles reprovaram. O Ministério Público é o guardião da sociedade, é o guardião dos direitos coletivos. Os vereadores é o também. guardião Os vereadores também. Mas às Os vezes vereadores é o guardião também. da lei. Não, Os vereadores têm que se fiscalizar mas direito. eu quero que você entenda o seguinte. Mas, apesar dele ser o guardião, ele, quando ele entra, ele ingressa com uma ação, ele passa a ser parte.
Ele é o Mas é isso representante mesmo. da parte que é da Mas sociedade. a função dele é E entrando dentro do contexto jurídico, ele para ser parte, ele para ingressar com a ação, existe uma coisa que chama interesse de agir, fundamento jurídico. Se você não tiver um fundamento jurídico, não ingressa. Então, raciocina. Mas fundamento jurídico Um julgamento é o Tribunal de Contas e a político, Câmara. peraí, um julgamento político, ele não dá um fundamento jurídico. Agora, um julgamento técnico, ele dá um fundamento jurídico. Então, mano, Rogério, meu amigo. Por Então, isso é que o eu falo que tem que o ser do Tribunal de Contas. O Tribunal de... Rogério, porra, cara, pega o regimento interno da Câmara, já está escrito lá que tem que mandar para o Ministério Público e pronto, acabou, não tem que ver. Será que o Ministério Público, será que o Tribunal de Contas mandou? Se ele mandou, a gente não manda? Não tem essa. Reprovou, mandou, pronto. Bom, Mas tudo bem, eu respeito sua opinião, mas o fato é que está lá engavetado, vamos Agora, aguardar. a questão não é essa, desculpa, Heraldo, te interromper aí, já interrompendo. A questão é essa, por que não mandou? Aí é uma tarefa difícil que só a reportagem uma hora vai descobrir. Mas o porquê não mandou é que é a questão. Né? Se está no regimento e não mandou, tem alguém convenceu eles muito bem para não mandar isso para o Ministério Público. Tem algum convencimento muito bom aí. Ou o senhor Beto Mansur é bom de papo, né? Ou ele é bom de papo. Não é verdade? Será que é porque o tempo só traz uma coisa? Esquecimento? Talvez, então. E aí, vai Prescreve, né? Prescreve. Prescreve. Vai acontecer isso. Ontem, a retomada dos trabalhos legislativos, não sei se o Raton ou se o Manuel Rogério acompanharam lá a sessão da Câmara, e causou estranheza uma recomendação aos vereadores para que não falem de campanha, não falem de problema da cidade. O que é isso? É uma mordaça, Manuel Rogério? Olha, muitos vereadores se insurgiram, o Boquinha se insurgiu, o Marcelo Delbocho se insurgiu, o Stanislau se insurgiu, o próprio Banha falou que é a lei da mordaça. Por quê? A Câmara Municipal é o parlamento do município. Isso aí é notório. E o parlamento do município é o local onde você discute os problemas da cidade, você aponta onde estão os erros e você apresenta sugestões. E sempre numa crítica construtiva. Agora, quando você tenta pôr gesso, pôr um trilho na cabeça do legislador que está ali para defender o interesse da população, porque o vereador, ele tem imunidade de palavra. Ele tem imunidade de palavra, mas não é dele esse direito. Esse direito é nosso, é de todos nós. Essa imunidade que ele tem é para que ele não fique receoso de falar alguma coisa que seja do interesse da população e que alcance o interesse de alguns poderosos. Quer dizer que nesse período de campanha eleitoral não tem problema mais nenhum na cidade. Isso é as coisas mais esdrúxulas que eu já vi na minha vida. Sinceramente, eu só me surpreendo com essa Câmara de Santos, cara. Cada vez que eu... Por isso que eu gosto... Mas não é geral, não Geral. Mas eu preciso da Câmara de chegar a ponto de debater isso, de botar isso em pauta. Eu tenho uma tese. Eu acho que a Câmara é melhor acabar com a Câmara. Exatamente, é o parlamento. O vereador não pode nada. Se vai apresentar um projeto de lei, primeiro tem que pedir autorização para o prefeito municipal. Então, qual é a finalidade, qual é a função do vereador? Sem contar que tem um departamento que fica o tempo todo monitorando os vereadores lá. Sem contar que tem um departamento que fica lá o tempo todo monitorando os vereadores e os jornalistas, que, aliás, eu coloco uma pessoa dentro da ala onde fica jornalista para ficar monitorando os vereadores e jornalistas. Não, jornalista não. Não. Então você vai lá na Câmara e assiste o que eu estou te falando. Coloca uma pessoa lá do DEALI, né? DEALI, é isso? O departamento? Então, fica lá 3 ou 4 pessoas. Mas esse cidadão não tem ele ingerência nenhuma sobre jornalista. Ou ele vai dizer para você o que você vai escrever ou não? Não, mas ouve o que você está falando, interfere na conversa que você está falando, argumenta. É um absurdo. Só em Santos acontece isso. Dá palpite? Dá palpite. Dá palpite. Quer explicar o que eu estou perguntando para o vereador, por exemplo. Eu não perguntei para ninguém na DEALI que eu estava perguntando. Mas isso aqui é uma questão, eu já discuti isso, já falei para o pessoal da DEALI, mas o Manuel Constantino falou que enquanto estiver na Câmara, o pessoal da DEALI vai ficar dentro do lugar onde fica o jornalista. Ali seria o lugar de jornalista, o jornalista, Heraldo, você é jornalista, quer ter a liberdade de você entrevistar quem quer que seja, sem que alguém esteja fora o motivo seu. Eu quero entrevistar a pessoa e quero ter liberdade de falar com o vereador. A partir do momento que se põe 3 pessoas do DEALI para ficar fingindo
fingindo não vou dizer, não vai fingindo. 3 pessoas? Não, 3, 2, mas a pessoa fica assessorando vereadores e ao mesmo tempo, Intimidando. olhando para o que você está falando para o cara, vendo o que você vai falar. Na hora que você entrevistou o cara, passar argumento para o cara, quer dizer, o que é isso? É uma assessoria de imprensa forjada como o DA, ali não entendo isso. Só na Câmara de Santos que tem isso. Eu não vejo lugar nenhum. Aliás, esse representante, vamos dizer assim, que faz a intermediação do Executivo e Legislativo, não teria que ficar ali exatamente. no local da imprensa. Deveria ter uma sala, não tem problema de estar fazendo esse trabalho. Eu não sou contra o trabalho, eu sou contra a maneira que está sendo colocado na Câmara de Santos. Não, mas aí o... Depende da mesa diretora. O departamento não tem nada a ver com isso. Não, aí tem é nada a ver com uma isso. organização da Câmara. A O Câmara trabalho- aqui, realmente, nesse será que aspecto eu acho que posso concordar contigo. Apesar de eu achar muito importante a função do DEAL, porque o DEAL ele faz essa interlocução do Executivo com o Legislativo. Só interessa para o Legislativo. Exatamente. E outra coisa, bota o telefone, telefone, bota tudo ali para o vereador, por exemplo, que está falando na tribuna. Você está sendo mais forte, dando uma pegada no Executivo, o cara põe o microfone e Mas até aí a sessão está sendo transmitida. Né? Pois então, O prefeito pode assistir da tele da eu casa sei, dele. meu amigo, mas assim, você não pode ao mesmo tempo ficar vendo que os jornalistas estão perguntando para os caras, na sala da imprensa ali. Eu só acho assim, a Câmara custou muito caro, né, essa construção desse Pois é, não construiu, prédio não. legislativo. Tinha que ter um setorzinho ali, um cantinho aí para esse... Não tem nem sala de emergência, tem sala de emergência? Como é que sai as pessoas que tiveram emergência? Esse é um ponto importante. Não tem saída de emergência no plenário da Câmara. Quem construiu essa Câmara, eu não sei o que aconteceu. Perguntou para o corpo de bombeiro? Mas não tem saída de emergência. Se pegar tem fogo, tem que ser por uma tem porta. Que o coerência, ABCB. porque ali era o corpo de bombeiro, né? Pois é. Mas tem um ABCB, foi aprovado. Mas aprovado. então, mas não tem. Não. Não tem AVCB, se não me engano, não tem AVCB. A Câmara não tem Dá ABCB? uma checada nisso aí. Tem. Não é possível que aprovou um AVCB, você não tem saída de emergência no plenário. Se pegar fogo, você todo mundo pela mesma porta, pô. Mas a porta são portas grandes ali. Não, mas tem que ser aquelas saída de portas emergência. saída. Não, Porque traseiro. teve um dia que teve um incidente, não sei o que aconteceu, se foi Para a manifestação. se apagaram as luzes ou Então. se ficou um Já cheiro pensou de que sai todo mundo queimado. pelo mesmo mas lugar? foi realmente ali que eu identifiquei. Tem que Realmente ter eu não vi nenhuma saída de emergência. Qualquer prédio público tem que Nós ser uma vamos, saída. nós vamos trazer essa informação aqui, nós vamos checar, a produção vai entrar em contato com a Câmara, nós vamos checar se tem ou não tem ABCB. Eu tenho quase certeza que tem sim. Vamos fazer mais um intervalo e a gente já retorna para o bloco final do painel regional. Que bom. Já de retorno aqui para o terceiro e último bloco do painel regional, vamos aqui a Jéssica, participações? Sim, tem do Marcos Prado. Ele está perguntando, as barcas são novas, agora quem paga a conta? Quando foi inaugurada, elas eram modernas. Cadê a empresa que fez o trabalho? Fizeram de qualquer jeito, era só para ganhar dinheiro? Como é o nome dele? Casemiro. Desculpa, Marcos. Marcos tem toda a razão. E olha, no começo do ano, eu fui fazer uma matéria nessas barcas catamarãs, essa aqui é uma delas que pegou fogo, essa aqui, né? Ele falou a verdade, quando lançaram na coisa de mais moderno que existia. As TVs não funcionam, o ar-condicionado é precário, Certo. as pessoas se acomodam, é sujo pra caramba, as pessoas se acomodam mal, e agora pegando fogo. Quer dizer, está na hora do governador Alckmin começar a resolver os problemas de Santos, né, e região, porque está difícil. Vim aqui ficar falando que está ótimo aqui, que a região é bem amparada pelo governo do estado, é mentira. Não tem segurança, agora não tem, as barcas são péssimas, a travessia de Guarujá e Santos é péssima, só parece que só Guarujá sofre com isso, parece que a prefeitura de Santos, acho que não é problema de Santos, as barcas, a travessia, né? Eu acho complicado. A própria composição, o material que é utilizado na fabricação dessas embarcações, ele não é propício para um transporte tão pesado de massa como esse. Então você tem problemas, inclusive na atracação e desatracação dessas embarcações, elas estão sempre avariadas, porque tem o movimento da maré, tem o movimento da outra embarcação que encosta, então, consequentemente, os cascos estavam sempre avariados e com problemas. E a gente falou no primeiro bloco, quer dizer, eu acho que a manutenção passa longe aí do sistema aí da DERSA. Heraldo, se você olhar hoje na Ponta da Praia, qualquer cidadão santista ou de Guarujá que vai na Ponta da Praia hoje, você vai ver uma barca dessa aqui parada. Ela está parada há quase um mês lá. A informação que eu tenho é que esse motor dessa barca foi utilizado para uma balsa, né?
E a Dersa nega isso. Mas por que essa barca está parada lá? É para visitar? É para museu aquático? O que é que essa barca está parada até agora lá? Então, essa barca está parada e a outra pegou fogo. Bertioga, lembrando, Bertioga só está com uma embarcação, uma balsa para atravessar. O prefeito de Bertioga está sofrendo pra caramba, porque tem gente que trabalha nos dois municípios, Guarujá e Bertioga. E não tem, e só a previsão é para o final do ano só, voltar as 3 embarcações. 2 estão em manutenção. Quer dizer, daqui a pouco a gente não vai poder atravessar para o Guarujá nem para Bertioga lá, não pode atravessar. E o governador vem aqui, e fica os prefeitos aqui, e vou voltar a falar periquitinho de pirata, só agradando os prefeitos, o governador. Jéssica, mais participações? Mais uma. O Casemiro da Pompeia. Há informações de outros acidentes do porto, derramamento de óleo, um abastecimento de navio? Olha, Tem informação? sim, chegou informação. Então estão contando aí. Chegou informação para a gente que teve derramamento de óleo no momento do abastecimento do navio. E esse derramamento de óleo foi para o nosso estuário, mais uma vez poluindo as nossas praias. Nós tivemos recentemente novos incêndios ali nos terminais de açúcar. Ano passado, não sei se ano passado ou retrasado, o próprio Repórter Cidadão acompanhou em loco, em 2013, o incêndio que teve, que o churume do incêndio ia todo para o nosso caso, para o nosso estuário, e isso decorreu uma grande mortandade de peixes. Ora, nós somos uma cidade que abriga um porto. E as empresas se instalaram no porto. Agora nós temos aí o próprio Raton, segunda-feira, acompanhei a matéria dele, não sei se foi na segunda ou no domingo. Não foi minha, foi da não foi tua, mas é do Diário do Litoral, sobre a Embraporte. Embraporte que se assediou no município de Santos, degradou uma área de preservação permanente, pediu a inscrição de IPTU na área de preservação permanente para ganhar utilidade pública e poder se instalar, poder degradar o mangue. Porque o mangue é o único que você não pode nunca suprimir o mangue, porque o ecossistema do mangue ele é muito rico. Então você não pode suprimir o mangue, mas eles conquistaram isso. Como conquistaram outras empresas aqui em Santos, inclusive ontem mesmo eu estava lendo os requerimentos dos vereadores, eu li do vereador Banha, que está pedindo informação de quais as utilidades públicas que foram concedidas pelo município nos últimos 20 anos. Olha, o Banha vai ter muita surpresa, porque foram concedidas muitas utilidades públicas para empresas que se instalaram e degradaram o porto como cais privado, hein? Concorrendo com o cais público. E o que é pior, o cais privado, não sei se vocês sabem, eles não precisam contratar estiva. Já tirou o emprego dos estivadores. O cais público precisa contratar estiva. O cais público, para você se instalar num cais público, você precisa participar de uma licitação e trazer dinheiro para a União. Porque você vai ser um arrendatário e você vai pagar para a União e para a Codesp. O cais privado não precisa. Então você vê a concorrência desleal. Aí o que o cais privado faz? Ele consegue a utilidade pública, se instala no município, degrada o nosso meio ambiente e depois nem IPTU quer pagar aqui. Depois que ele conquista essa utilidade pública para degradar a área de preservação permanente, ele ingressa com uma ação dizendo que não é devido IPTU. Por quê? Em área de preservação permanente não se pode incidir IPTU porque você tem que preservar. Aí é brincadeira, né? Agora, Raton, você que tem acompanhado essa questão da Embraporte, a Embraporte alega que é uma área de preservação permanente, essa coisa toda, e é uma área federal. Como é que o município dá utilidade pública fugindo da sua área de competência, sua esfera de jurisdição? Também não entendi. Aliás, eu não entendo muita coisa aqui nessa região aqui, né? Eu também não entendi, porque isso aí devia ser, se eu não me engano, está aqui 2 advogados, eu acho que o município não tem competência para ceder uma coisa dessa. Tem que falar com o governo federal. Mas nós estamos bem no governo federal, nós temos representantes aqui na região que podem nos ajudar nessa empreitada aí, né? Sim. Tem o Temer agora também, que tinha uma boa influência no Porto, sempre teve, né? Aqui em Santos, se eu não me engano. Mas agora já está tudo concedido, Então, mas e aí? E aí, como é que foram concedidos? Tem que reavaliar tudo isso, né?
Mas agora eles foi concedida e através dessa concessão da utilidade pública, eles conseguiram a licença para degradar, para desmatar, para aterrar o mangue. Então, Aí agora, o que vai acontecer? cadê os órgãos de fiscalização? O órgão de município, agora o que tem que fazer é recuperar. Porque no direito ambiental você tem que fazer a recuperação. Você tem que voltar ao status quo. Tem que tirar então. Não, Rogério, recuperaram a área do incêndio da Lemoa, outra carga? Recuperaram a área? Não recuperaram nada da incêndio. Mas ali teve dano ambiental? Muito. Inclusive os peixes, né? Então, Opa. Ali, eu vou te falar, tem que acompanhar o processo. Não, ali tem que ser uma compensação, porque foi... Exatamente. a prefeitura deu multa, a CETESB deu multa de 22 milhões, se não me engano. Então. A prefeitura deu uma multa de 2 milhões e 600 e esse dinheiro está onde? Mas aí cabe recurso. Não, aí... peraí, foi pago. Esse dinheiro foi pago. A lei diz que não é obrigado a aplicar esse dinheiro na área que foi degradada, se vocês sabem. Mas está lá, o dinheiro. E não só foi só isso não, desculpa, Heraldo, não foi só isso não, porque a CETESB condicionou a Ultracargo na recolha nos resíduos, né, então acompanhar, no monitoramento das águas, em revisar o plano de ação de emergência e tudo isso. Quem é que está acompanhando? O Ministério Público acompanha, doutor Manuel? Ministério Público Federal acompanha. Aliás, tem um inquérito, né? Eles pediram uma série de providências, plano de contingenciamento, plano preventivo, enfim, uma série de coisas. Ô, Cristiano, você, do Guarujá, naturalmente, né? Você falou no início do programa, acompanhou as convenções desse final de semana? A corrida eleitoral no Guarujá também tá difícil, bastante quente. Bastante quente. Como a foto mesmo diz, né, tá pegando fogo a nossa região, literalmente. E a corrida no Guarujá não é diferente não, viu? Então no Guarujá a gente visualiza muitos candidatos, mas eu ainda acredito que na reta final nós vamos ter várias surpresas aí, porque o povo já não é mais bobo como antigamente. Então, muitas vezes ele vai escutando, vai se pronunciando, mas lá na urna ele vai dar a voz e ele precisa, né? Nós estamos vendo aí tantos acidentes e o Guarujá precisa de cuidado. Então, eu torço, né, para a população da minha cidade, que é o Guarujá, que nessas eleições pense muito, avalie quem é o melhor candidato. E lembrando, o Guarujá, Heraldo, precisa de cuidado. Muito bem. Raton, você também tem uma ligação muito forte com o Guarujá. A prefeita atual vem de uma reeleição, né, do PMDB, a Maria Antonieta foi eleita, depois reeleita. Você acredita que para a administração atual o cenário político é bastante favorável ou não? Ou a disputa vai ser acirrada? Eu acho que é bem desfavorável para a atual administração, pelo menos aqui se ouve no Guarujá, né? Todo mundo lá tem, que nem o companheiro aqui falou, tem vários candidatos. Eu não vejo o candidato, conheço o candidato da prefeita Antonieta, mas não vejo ele como hoje à frente de uma liderança que possa elegê-lo, entendeu? Eu acho que tem outros candidatos lá mais fortes que vão concorrer e vão levar. Até porque se a prefeita quisesse fazer realmente um candidato, ela tinha começado esse trabalho lá atrás, né? Lá atrás, Então, agora, eu acho que ela perdeu um tempo de escolher, né? Acho que foi uma disputa bem grande lá no governo dela para quem seria o candidato e acabou atrapalhando o caso dela, né? E aí eu volto aqui para Santos, Heraldo, e lembro quando o Papa lançou o Aquino. Lançou o Aquino e o Aquino, e logo depois o Papa foi para o PSDB. Então é importante que a sociedade pense em tudo isso, o Aquino né? foi boi de piranha, Não sei, aí fica essa incógnita aí para o telespectador. Lá no Guarujá, por exemplo, a prefeita Antonieta, até então, estava tudo para lançar o do Hino, né, como candidato, e acabou eles brigando lá. E o Hino é o vice, né? O vice. Acabaram brigando e agora lançou o outro candidato dela lá, que é um grande empresário, um empresário, mas pouco conhecido lá. Na maioria dos casos, o vice acaba brigando com o prefeito. Mas aqui em Santos não, né? Aqui foi tranquilo até o final. Parece que vai tranquilo até o final, né, Manuel Rogério? Sim, aqui tem os candidatos aqui de Santos, a coligação, que está o prefeito de Santos, que é o PSDB, PMDB, PSD, ou seja, PTN, uma infinidade, são 16 agremiações que se coligaram aqui em Santos. Teve convenção no Santa Cecília
algumas pessoas acharam estranho, numa coligação de 16 partidos, vinha uma chapa pura. Você ouvia muitos comentários disso na convenção, mas enfim, foi uma escolha da chefia da campanha, eles devem saber o que estão fazendo. Eu conheço a pessoa que foi indicada a vice, é vereador na Câmara Municipal de Santos, é uma pessoa, que eu posso dizer, uma pessoa... Que não vai causar muita surpresa. Não vai modificar o processo político, mas como pessoa, e o tanto que eu convivi ali na Câmara de Santos, eu posso dizer, em grau de excelência. Mas nós tivemos outra convenção que foi do Marcelo Del Bosco, né, no domingo. Bastante e ainda também. Foi bastante frequentada também, segundo informações. E agora parece que ainda falta a convenção do DEM, né? Salvo engano, ainda falta a convenção do DEM. Bom, o processo político aqui de Santos parece calmo, mas só as eleições, só as urnas que vão apontar qual vai ser o nosso futuro. Você mencionou a quantidade de partidos, né, que estão coligados com o PSDB. Qual o interesse do partido numa coligação? O que ganha um partido? Você mesmo disse que o PSDB saiu com chapa pura. Nenhum outro partido indicou ou pôde formar na chapa. Né? A coligação, ela mais se justifica, para o processo político, ela mais se justifica para a eleição proporcional. Para a eleição proporcional, ela tem um objetivo, que é você reunir o número de candidatos e conseguir fazer legendas para fazer cadeiras, e você está com força no processo proporcional, porque tem sistema de fez a cadeira, tem as sobras, quem só vai pegar sobra aqueles que fez a cadeira, vai ter partido que não vai fazer cadeira nenhuma. Agora, para a majoritária, ela tem sentido de aglutinar força e tempo de televisão, mas fora isso, eu não vejo muito sentido, eu vejo mais sentido na proporcional. Raton, para encerrar, essa quantidade de partidos, para ficar bem, os partidos que se coligaram, ficar bem com o governo, uma eventual vitória? Eu acho que sim, mostra força, né? Mostra que está muitos partidos junto com ele, mostra que ele vai ter uma força lá na frente. Agora tem que ver a qualidade desses partidos, né? Esses partidos danicos que tem aí, é melhor nem juntar, porque não representa nada. Enfim, vamos ver o que vai dar. Né? Muito bem, a campanha está apenas começando e a gente vai acompanhar aqui, principalmente aqui no painel regional, com a participação dos nossos convidados. Eu agradeço ao Raton, ao Cristiano Silva, nosso repórter cidadão, ao Manuel Rogério, sempre com a gente, e também a Jéssica. Até amanhã. Boa tarde a todos.